Graças a Deus. Quero compartilhar um texto com vocês. Ele está no Salmo 66, a partir do versículo 16. Bem breve, bem objetivo. Aleluia. Salmo 66, a partir do versículo 16. Todos acharam? Vinde, ouvi, todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que Ele tem feito por minha alma. A Ele clamei com a boca, e com a língua o exaltei. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não teria me ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido, e me tem atendido a voz da oração. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Amém? Te damos graças, Senhor, porque mais uma vez nós estamos diante da sua bendita e poderosa palavra. Senhor, então que teu Espírito Santo venha, Senhor, me usar neste tempo como um vaso na mão do oleiro, Pai, conforme a sua vontade, conforme o seu propósito. Manifesta o Espírito da profecia, Senhor, mais uma vez neste altar. Meu Deus e meu Pai, falando conosco, Senhor, ao secreto do nosso coração. Estende tuas mãos, Senhor, neste tempo da ministração da palavra. Senhor, durante esta palavra, que o Senhor venha a operar, que o Senhor venha a curar, que o Senhor venha a libertar, que o Senhor venha a fazer uma grande obra. Mesmo aqueles que vão assistir esse culto depois, mesmo aqueles que vão participar, Senhor Deus, oh Pai, oh Senhor, que sejam tocados com a unção gloriosa do Teu Espírito, Pai, em nome de Jesus Cristo. Esta é a nossa oração, Pai, esta é a nossa fé, a nossa convicção, Pai, em nome de Jesus. É o que te pedimos agradecidos, para a glória do Seu santo nome. Amém, amém. Podemos assentar. Na verdade, nós não sabemos quem escreveu esse salmo, o Salmo 66. Mas o que nós sabemos é que era uma pessoa temente a Deus. Era uma pessoa que tinha intimidade com Deus. Uma pessoa que foi inspirada pelo Espírito Santo para escrever esse salmo, porque senão esse salmo não estaria aqui, não é? Então isso é uma coisa importante. Não sabemos quem escreveu, mas sabemos que era um homem de Deus, não é? Que era um vaso de Deus. E esta palavra está sobre a nossa vida nesta noite. Este é um salmo de gratidão, mas é um salmo que convoca as pessoas a ouvirem um depoimento pelas grandes vitórias que Deus deu aos salmistas. Irmãos, Deus tem feito muitas coisas nesta casa e nas nossas vidas. Às vezes eu ouço alguns depoimentos, mas depoimentos que não são falados diretamente à igreja, depoimentos que não são falados diretamente à congregação, depoimentos que também não são colocados nas redes sociais e nem tampouco no grupo da Irmandade. Mas, irmãos, o que Deus faz na nossa vida, nós devemos falar. Alguém diz: na hora que Deus fizer um milagre na minha vida, eu vou contar. Mas nós temos que falar de tudo que Deus tem feito na nossa vida. A porta que Deus abriu, a cura que Deus operou, o resultado de alguma coisa que aconteceu na nossa vida. Então nós temos que falar, irmãos, nós temos que divulgar.
E para isso nós temos o grupo da Irmandade, onde as pessoas podem falar da bênção que recebeu, dessa porta que Deus abriu, desse processo que estava na mão do juiz, mas teve a interferência de Deus. Sabe, irmão, essa cura, esta casa que a pessoa comprou, esse carro que a pessoa adquiriu, porque tudo é Deus que tem nos dado. Pelo menos esta é a minha fé, eu creio desta forma. Sabe, tudo que nós temos é Deus que tem nos dado. Então nós, irmãos, temos que falar, nós temos que anunciar. E o salmista, ele faz um convite para que as pessoas que temem a Deus venham ouvir a respeito do seu testemunho. Parece que o versículo está inverso, mas não. No começo do salmo, ele fala das maravilhas que Deus operou, dos livramentos que Deus deu, até para ele mesmo. Então ele convoca a congregação daqueles que temem a Deus, daqueles que confiam no Senhor, para ouvir o seu depoimento, para ouvir o seu testemunho a respeito das obras de Deus na vida dele, na vida da nação também, porque é importante que se faça, e isso tem que ser uma prática na vida cristã, irmãos. Tem que ser uma prática que muitas vezes nós deixamos no esquecimento. A igreja entra em intercessão, nós oramos, Deus dá resposta, e não tem coisa pequena quando Deus responde. Todas as coisas são maravilhosas de Deus, irmão. Não tem coisa pequena não. Verdade. Ah não, mas isso é tão pequeno para eu falar. Não. Tudo, meu irmão, é para a honra e glória do Senhor. Seja aquilo que você considera pequeno como um milagre, não importa, é tudo para glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Não tem coisa insignificante não, para ser falada, para ser anunciada não, irmãos. Sabe? E essa tem que ser uma prática da vida cristã, uma prática que nós deixamos de lado, uma prática que a igreja deixa de lado. Porque à vista daquilo que Deus tem feito nesse ministério, irmão, é para o grupo de Irmandade estar bombando, as redes sociais também, por tudo que Deus tem feito na nossa vida. Desde as coisas que você considera pequenas, que não vale a pena, mas não é verdade, desde os milagres que Deus tem operado aqui nesta casa. E tudo isso não é para a glória da quadrangular aqui de Alzira Franco não, mas para a glória daquele que operou, daquele que fez, para a glória do Senhor, que entrou em providência, que ouviu a nossa voz, que ouviu a voz do clamor da igreja, aleluia, que abençoou a concordância da oração da igreja. Glória a Deus. O marido que está vindo para a igreja, o filho que está vindo para a igreja, a obra que Deus está operando na nossa casa, essas coisas a gente tem que divulgar, a gente tem que falar, a gente tem que testemunhar daquilo que acontece também dentro da nossa casa, no lugar de trabalho, os livramentos que Deus tem nos dado, que são muitos, porque caminho ao teu lado, deixa-me à tua direita, mas tu não serás atingido, e Deus tem nos dado grandes e grandes livramentos, e você diz, eu te dou graças, meu Deus, mas nós temos que falar a respeito destas coisas gloriosas que Deus tem feito, porque são respostas à nossa oração, ao nosso clamor, e nós temos que falar, e nós não falamos. Aleluia. Mas o salmista, inspirado por Deus, e esta é uma palavra para nós hoje, por isso que está na Bíblia, ele convoca todos os que temem ao Senhor para ouvir o depoimento, o testemunho das coisas que Deus está fazendo. E quando ele fala isso a partir do versículo 16, ele já falou desses milagres antes, já no começo do salmo, ele já fala dos milagres que Deus tem feito. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, os nossos inimigos nos teriam engolidos vivos, mas o Senhor manifestou o seu poder, quebrou o laço do passarinheiro e nos colocou em liberdade. É Ele quem fez. Todo o êxito do trabalho da nossa mão, nós transferimos a glória a esse Deus Todo-Poderoso. Porque enquanto muitos não estão colhendo, nós estamos colhendo, porque Deus tem nos abençoado.
nós estamos colhendo, porque Deus cumpre a sua palavra sobre a nossa vida. Sabe, irmão? Então é isso que nós temos que colocar no coração. Tem que começar a fazer tem que ser prática da vida cristã. O testemunho é sobre algo que Deus fez na nossa vida. E como eu falei, não tem coisinha pequena que não mereça ser falada, irmão. Vai tocar no coração de alguém, vai tocar na vida de alguém. Essa não é uma prática de nós que estamos aqui, ó. Porque as coisas vão acontecendo, Deus vai fazendo, só que ninguém sabe. Ninguém sabe. Essa bênção que Deus deu a você, ninguém fica sabendo. Por que não fica? Porque a gente não fala, não é? E a gente precisa começar a falar, a gente precisa começar a colocar nos grupos, ou pedir para colocar nos grupos as bênçãos gloriosas que Deus tem feito na nossa vida, sabe? Isso precisa começar a acontecer. Teve uma época que parece que os grupos fizeram isso, né? E quantas coisas gloriosas nós ouvimos, quantos testemunhos maravilhosos que nós ouvimos naquela época. Então isso precisa ser uma prática a partir de agora da nossa vida cristã. E eu vou estar falando sobre isso, irmão, até o final do ano. Porque se Deus falou que nós vamos colher, e nós cremos que nós vamos colher, nós temos que divulgar também, nós temos que testemunhar. Aleluia. Porque quando nós testemunhamos, nós transferimos a glória para Ele. Quando nós testemunhamos, nós estamos dizendo, foi Deus quem fez, foi Ele quem deu a vitória, foi Ele quem abriu a porta, foi Ele quem curou, foi Ele que fez o milagre, a maravilha, Ele. E você luta pelo teu milagre até o final do ano. Porque aquele que fala conosco, Ele é poderoso para operar, Ele é poderoso para fazer a obra. Então acredita no milagre, põe no teu coração. O próprio Deus, no momento da adversidade, colocou no coração dele o desejo de orar, como acontece conosco. Mas ele foi orar. E quantas vezes Deus coloca o desejo de orar na nossa vida, nós resistimos e não vamos. Hã? Agora não, deixa para depois. Mas eu quero dizer uma coisa, os irmãos vão participar depois também, hein? Se Deus colocou o desejo para orar, é porque algo glorioso vai acontecer. Porque antes de obras gloriosas acontecerem, Deus coloca no coração o desejo ardente de orar. Então responda ao desejo de Deus. E quantas vezes Ele se deseja no coração e nós não obedecemos e deixamos de colher. Se vamos colher, vamos atender, aleluia, a voz do Espírito no nosso coração. Aleluia. E esse desejo de orar no momento da adversidade e da luta é porque meu Deus vai operar, Ele vai agir. E foi exatamente isso que aconteceu, porque Ele diz, Deus ouviu a minha oração. É Deus que opera em você, tanto querer como efetuar. Saiba disso, saiba disso. Deus colocou nele o desejo de orar, ele orou, Deus ouviu. E há de ser assim na tua vida também. Deus vai colocar o desejo de você orar, aleluia, Ele vai ouvir, vai te responder, aleluia. Não rejeita o desejo de orar, seja por quem for, ou pela situação que for, não rejeita, porque Deus vai entrar em providência, aleluia, a maneira dele de abençoar a sua vida, aleluia. Mas o salmista, ele ouviu a voz de Deus, ele clamou, e por ter um coração sincero, ele diz, Deus me ouviu, porque o meu coração era sincero, aleluia. Tenha um coração sincero na presença de Deus, e quando ele colocar o desejo de você orar, entre em oração, e o teu coração sincero, irmão, vai trazer a bênção de Deus sobre a sua vida. Esta é uma grande verdade que nós aprendemos. Deus respondeu a oração dele. A princípio, a primeira indicação, irmão, de Deus responder a oração de alguém é a paz.
Às vezes você começa a orar só com aquele conflito. Já passou por isso ou não? Você está nessa, você começa a orar, mas aquele conflito, a oração parece que não sobe. Continua orando. E Deus já falou isso aqui, continua clamando. Não para de clamar, continua orando. Deus colocou desejo, continua orando. Continua orando. Daqui a pouco, sabe o que vai acontecer? Uma paz gloriosa começa a invadir a tua alma. E é o primeiro sinal de que a bênção está chegando, de que a vitória está chegando, de que a cura está chegando, de que a libertação está chegando, que a prosperidade está chegando. É a primeira indicação. E ele orou e Deus respondeu a primeira coisa: a paz. Quando você ora, irmão, você sente aquela paz, você já pode começar a glorificar, porque a bênção do Senhor está chegando. E isso, irmão, é uma experiência de mais de 40 anos com o Senhor. Eu não aprendi isso em literatura cristã, mas na palavra, e 40 e poucos anos de prática, 48 anos de experiência com o meu Pai Celestial. Sentiu aquela paz na hora da oração? Começa a glorificar, porque a bênção vai chegar sobre a tua vida. Essa é uma verdade que também nós aprendemos com a palavra do Senhor. Amém? Isso é fundamental. Então, irmãos, nós precisamos dar depoimentos das coisas que Deus está fazendo. E como conclusão que ele fez, glorificou e exaltou o nome do Senhor. E é uma coisa que não pode fazer, não pode faltar, irmão, na nossa vida, é glorificar a Deus pelas respostas que Ele tem nos dado. E às vezes passa batido. Você ora, clama, Deus faz, aí você, você enche o pulmão e continua a tua caminhada. Não. Para e agradece. Para, glorifica. Para e exalta. E quando eu falo de atitude de louvor, irmão, aleluia, não estou falando só em palavras, não. É as nossas atitudes diante das coisas de Deus. Aleluia, essa é a nossa gratidão. Amém, é a nossa resposta àquilo que Deus tem feito na nossa vida. E eu louvo a Deus por vocês que estão aqui hoje. Feriado prolongado, choveu o dia inteiro, mas vocês estão aqui. Louvado seja Deus pela vida de vocês que vieram. E quem veio aqui não perdeu nada, né? Quem veio aqui é mais um aprendizado que nós temos. Aleluia, nesta noite a resposta é dada por Deus pela graça, pela misericórdia dele. Amém? E nós respondemos com gratidão e com louvor. Então coloca isso no seu coração. Quantas coisas que Deus fez na minha vida e eu não testifiquei? Quantas coisas Deus fez na sua vida, você não testificou? E como a palavra mesmo falou, você achou que era pequeno demais. Mas não despreze os pequenos começos, tá? Quantas coisas que você acha que é pequeno, irmão, você não testemunhou e você deveria testemunhar. Você quer testemunhar esse ano ainda da sua cura? Você quer testemunhar ainda esse ano dessa vitória? Você quer testemunhar ainda esse ano deste milagre, desta maravilha, desta, olha o que eu vou falar, hein? Abundante colheita? Este ano? Aleluia. Então, irmão, tenha essa postura, começa a testificar daquilo que Deus tem feito na sua vida. Amém? E quando Ele fizer essa obra, testifica, fala, quem fez essa obra? Quem fez essa obra na sua vida? As pessoas precisam saber que você serve. Olha, não é um Deus, não. Eu não gosto de falar um Deus, não. Que você serve o Deus, o único Deus. Os outros não são deuses. Que eu saiba, só existe um Deus. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Aleluia. Um só Deus. Um só Senhor. E é o Deus que nós servimos e que nós glorificamos. Não existe vários deuses. E é Ele que tem que ser glorificado, é Ele que tem que ser exaltado. Então, irmão, dá depoimento de tudo aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Tá? Pode começar no grupo da Irmandade. Seja objetivo, tá? Das coisas que Deus tem feito. Isso vai agradar o Senhor, porque senão não estaria falando isso aqui.